E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou tentar fazer milagre e falar em 20 minutos uma coisa que, sei lá, eu levaria muito mais tempo para falar se eu não tivesse uma aula daqui a pouco. Esse vídeo está sendo possível graças, patrocinado pelo Leandro, que falta na aula dele. Eu queria compartilhar com vocês algumas alegrias, algumas tristezas. A alegria de ter conhecido pessoalmente o Harley e o Chris ontem. O Chris, eu achei uma puta de uma falta de respeito os caras terem um concurso público aqui em Aracaju e deixarem as pessoas esperar que as pessoas chegassem aqui na cidade para cancelar a prova. Isso movimentou a economia da cidade, porque afinal de contas veio gente do país inteiro para cá. As pessoas alugaram casas, hotéis, Airbnbs, né, da vida. Você tem as pessoas consumindo na cidade, você tem passagens aéreas sendo vendidas, mas no mais a economia local pela chegada de tanta gente de fora, e aí você simplesmente cancela essa prova. Eu acho isso uma grande falta de respeito, porque é uma forma descarada da cidade se proteger contra pessoas de fora e dar oportunidades para quem é daqui, já que eles não podem proibir a inscrição de quem é de fora. Mas eu acho esse tipo de procedimento, embora supostamente com um bom ideal e pelo bem dos locais, eu acho isso uma enorme falta de respeito. Então, assim, meus sentimentos por quem foi tratado de forma tão desrespeitosa assim, e que chegou na cidade para conhecer. Espero que pelo menos vocês aproveitem a praia e a estadia, e que vocês, enfim, vejam um pouco da cidade maravilhosa que eu vejo aqui onde eu moro, Aracaju. Eu andei meio sumido e tendo no momento em que eu tenho muita coisa para falar, e eu quero explicar isso para vocês. Então, assim, eu li um monte de livros, eu queria fazer resenhas de todos eles. Eu queria falar de cyberpunk, eu queria falar de tanta coisa que está acontecendo. E a semana passada eu simplesmente tive minha energia completamente drenada com uma notícia calamitosa, assim, de um amigo, de um irmão que eu conheci no Japão, e que a nossa identificação ela foi imediata. A gente desenvolveu uma amizade muito forte. Eu não sei, assim, se vocês me conhecem da guild, vocês veem o carinho que eu tenho pelo Red, pelo Devora, Choleta, assim, a proximidade que a gente desenvolve começa a fazer parte da família, e o Roberto, ele foi um desses. Inclusive, quando eu voltei foi uma das poucas pessoas que entendeu o meu ponto quando eu falei que eu estava abandonando o Japão para sempre. Quando eu falei, cara, não vou mais ficar aqui, e expliquei as condições, ele entendeu o meu ponto e me incentivou muito a voltar. Enquanto outros amigos lá estavam querendo me bater, dizendo que eu tinha empregabilidade boa, que eu estava jogando fora tudo que eu tinha plantado naquele país. Eu voltei do Japão em 2010 e poucos meses depois, coisa de 2-3 meses depois, deu aquele tsunami em Fukushima que danificou a usina nuclear lá. E na época que isso aconteceu, a gente até cogitou a ideia porque assim, imagina eu ter ficado 10 anos no Japão e voltar de repente e estar aqui sem nada, nem ninguém. Tudo bem, eu estava com a minha irmã, mas minha irmã está onde eu estou. E todos os dias eu acordava em São Paulo e eu ficava me perguntando o que eu estou fazendo nesse país, porque eu não tenho vínculos, eu não tenho referências. As pessoas que eu deixei aqui, elas se transformaram em outras pessoas, e cada um está vivendo a sua vida num lugar. E na época que aconteceu isso, a gente até cogitou a ideia de pegar umas empreitadas de trabalho lá em Fukushima e ganhar dinheiro com isso, recrutando pessoas, organizando pessoas para trabalhar. E ainda bem, assim, que nas conversas que a gente teve, ele colocou a minha cabeça no lugar, e para poucas pessoas eu admiti isso, que tendo voltado para o Brasil, eu cheguei a cogitar a ideia de voltar para o Japão, porque era uma coisa que, racionalmente, eu não queria que acontecesse, e ainda bem que não aconteceu mesmo. Eu sou muito grato por isso, eu sou muito grato pela recepção que o Brasil me deu depois de eu ter ficado afastado tanto tempo. O Sumi pode ter vivido anos muito difíceis, mas ter descoberto o que ele fez com um monte de pessoas, ter descoberto que assim, ele se corrompeu, se desvirtuou, que em pequenas coisas, em grandes coisas, assim, de saber que
pedir dinheiro emprestado e não pagou, e saber que ele trabalhava com empreitadas de trabalho, empreiteiras, e tendo pego uma empreitada de trabalho, ele fugiu praticamente com o salário das pessoas que trabalhavam com ele. Isso eu me senti traído, eu chorei. Essa semana eu chorei muito, porque é uma pessoa de quem eu não esperava, e eu acho que esse tipo de coisa não se justifica. Independente da necessidade que você tenha, independente independente do problema que você tem em mãos, recrutar pessoas para trabalharem, ver as pessoas trabalhando por você um mês inteiro, esperando, batalhando ali para conseguir uma grana, e simplesmente ver que você desapareceu no dia do pagamento delas, eu acho que é uma falta de respeito, é uma facada nas costas, assim, que eu jamais esperava, E aí não tem necessidade que justifique. E conhecendo a lei do Japão como eu conheço, aqui, quando você entra com um processo trabalhista, as empresas contratantes, elas têm que se responsabilizar. Então, se a Petrobras ela contrata uma empreiteira e essa empreiteira dá calote nos funcionários, o funcionário ele entra com um processo trabalhista acionando a empresa que contratou e a Petrobras. E a lei do Japão não funciona assim. Eu tenho certeza absoluta que a empresa de cima, ela jamais vai ser responsabilizada. Então, se a empreiteira na qual ele trabalhava não arcar com todo o prejuízo, isso é um roubo, é uma traição à empreiteira. Se essa empreiteira não tiver dinheiro para pagar os funcionários, esses funcionários terão trabalhado de graça e terão sido traídos. E essa é uma dor assim, maior do que eu poderia suportar. E aí, assim, essa semana eu vivi um luto mesmo, porque foi de verdade a perda de uma pessoa. Desculpa fazer esse desabafo, é que vocês se sentem tão próximos de mim, e eu me sinto tão próximo de alguns de vocês que eu quero dizer isso para vocês, eu quero que vocês saibam dessa história. E aí, os vídeos que eu tinha programado para essa semana, a continuidade, assim, eu fiz o Revolução dos Bichos, a parte 1, e na noite em que eu fiz aquele vídeo isso aconteceu, e isso quebrou completamente as minhas pernas. Eu simplesmente não conseguia fazer a parte 2, e talvez eu consiga agora nesse fim de semana. Isso me doeu bastante. Bom, eu quero falar, já que o Revolução dos Bichos ele requer que eu tenha muito mais tempo e eu só tenho 14 minutos, eu quero falar sobre... eu fiquei muito hypado nesse negócio do Cyberpunk, mas eu quero compartilhar com vocês como foi esse jogo pra mim, porque eu tô vendo muitos de vocês assim, perdidos com o Missing Out, e aí eu quero falar sobre isso. Então a gente tem o Cyberpunk junto com o Missing Out Feeling, e o Missing Out Feeling, ele é mais ou menos assim, é um sentimento de que você tá perdendo a balada, você tá perdendo a festa, você tá perdendo a coisa toda divertida. E o Black Desert, ele é um jogo desgraçado para te dar sentimento de Missing Out. Então eu tô aqui quase que permanentemente com 4 medalhas, salvo quando entra a Malaka, quando entra a Patuim, quando entra o Georgiola, salvo quando eles estão no meu servidor, eu sempre tenho medalha de coleta, de processo, de culinária e de que mais? E de comércio. Isso sempre, tô sempre com isso. Para você isso pode não valer R$1, para você pode não ter nenhum valor, mas eu tenho essas medalhas com muito carinho porque eu sempre trabalhei muito bem na logística. Eu sempre fui muito preguiçoso. O BDO para mim sempre foi isso daqui, ó. Mobilidade, eu posso gravar vídeo, eu posso assistir vídeos, eu posso escutar podcasts, eu posso ler livros. Tenho lido muito, eu tenho deixado de fazer vídeos, inclusive porque esse processo de leitura ele te carrega demais e aí você precisa de muito tempo para conseguir falar sobre aquilo. Então, o BDO ele foi um jogo ideal para mim porque ele me permite ser gamer sem necessariamente, eu não diria desperdiçar e perder, mas investir muito tempo numa coisa que é só um jogo. Então o BDO ele me catapulta para leitura de livros que agregam para trabalho, para aulas que me fazem crescer como profissional e que me dão dinheiro. Então o BDO ele foi um jogo perfeito assim para minha vida, com todas as limitações, com todas as coisas irritantes que ele tem. Para mim foi um jogo ideal. Eu sou muito grato pela existência dele. Eu não teria tido a concentração no trabalho que eu tive nos últimos 3 anos aí se não fosse por ele.
Ainda assim, tendo essas medalhas todas, tendo a conta que eu tenho, eu tenho o sentimento de missing out. E não é vergonha nenhuma admitir isso, porque eu tenho certeza que todos vocês têm. Do tipo, tem gente se divertindo mais do que eu. Porque tem um cara que grinda muito, tem um cara que faz permuta, tem um cara que passa horas no Red Battlefield e ele curte muito o PVP do jogo. Tem um cara que tirou um T10 na primeira tentativa, segunda tentativa. Tem um cara que está se divertindo mais do que eu desse jogo. E é esse sentimento de que tem um cara se divertindo mais do que eu desse jogo que faz um monte de gente parar de jogar esse jogo, porque as pessoas elas sempre comparam a diversão que elas têm, a imersão que elas têm com a experiência que o outro tem, e o outro sempre vai ter alguma coisa que você não tem. Então, eu tive experiência aí no podcast que eu participei de conhecer um cara que ele tá nível 65 quase, ele está 64, 60, ou se ele está 65, sei lá. Eu sei que o cara é o maior grindeiro do jogo e o cara grinda tipo 16 horas por dia. Esse cara, ele tem muito orgulho da vida dele, mas eu tenho certeza que ele tem um sentimento de missing out também, porque tem partes do jogo que por ele só grindar, ele simplesmente não conhece, nunca explorou, e a gente até pode não ter interesse, mas a gente tem essa coisa de putas, e o tempo que eu tô passando aqui, né? Então você tá full pain, só que aí você fala, cara, minha vida ela se resume a um jogo, e aí eu deixei de viver muita coisa, e talvez por deixar de viver muita coisa é que a gente mergulha mais ainda no jogo, como se ele precisasse ser uma justificativa para a nossa existência. E eu acho que o jogo, ele falha muito quando ele... aliás, a pessoa que joga, né? A pessoa que joga muito, ela falha quando ela começa a achar que o jogo é uma justificativa para a existência dela, já que todo o resto na vida ela faz mal, ela faz ruim, porque ela tem fracassos em relações sociais, porque ela tem dificuldades em relacionamentos, porque ela tem problemas familiares. Aí você começa a achar que a próxima cidade é Trent. Próxima cidade onde tem caixas é Trent. E aí você começa a achar que a sua existência ela se justifica pela sua performance em alguma coisa. E aí quando chega nesse ponto é porque está errado. Então geralmente as frustrações maiores que acontecem em BDO elas vêm de um vazio. Esses dias a Lari me deu uma farpada na internet, no Face dela, e ela postou assim, por mais que ela fale que não é farpada, ela postou a foto de um cara jogando, uma mãe olhando um cara jogando, e o espírito de um menininho assim, saindo com as mãos levantadas. E o caption, a legenda dessa imagem era assim, por trás de todo excesso existe uma falta, por trás de todo excesso existe uma falta. Então, se você está cometendo excessos no BDO e não está sendo recompensado por esses excessos, eu quero que você me diga aí qual é a falta. Eu quero que você me diga aí qual é a falta que está fazendo com que você cometa esses excessos, e o BDO ele geralmente é muito ingrato com quem comete esses excessos. E se eu trouxer esse sentimento de missing out, eu quero conversar com vocês sobre a minha experiência no Cyberpunk. Cyberpunk é um jogo sensacional, ele realmente é um salto de geração. Quando você olha para ele, mas tá bugado, foda-se que ele tá bugado, ele é um salto de geração de jogos. Mas tem muita coisa que já existe. Sim, ele é uma maçaroca de coisa que já existe, mas ainda assim ele reúne todos esses elementos aí de maneira maestral. O Cyberpunk, eu joguei muito Metal Gear, e eu não joguei Fallout porque pela mesma razão que eu não jogo WoW. Esteticamente tem alguma coisa nele que me incomoda muito. Estética e mecanicamente tem alguma coisa que me incomoda muito. Então, apesar de eu amar a lore do WoW e eu, de certa forma, estudar entre aspas, né, me interessar e me expor a lore do WoW de certa forma, eu nunca joguei porque primeiro ele é cartoonizado, depois ele é quadrado, depois ele não passou no meu crivo de estética. E isso me impediu de jogar, e foi exatamente a mesma coisa que me impediu de jogar Fallout, porque ele é truncado, ele é amarrado, não sei, tem alguma coisa ali que me incomoda demais. Mas era um jogo que precisava mudar muito pouco para ser um jogo dos meus sonhos. E aí quando eu olhei o Cyberpunk, eu vi que ele é tudo aquilo que eu queria, sempre sonhei que o Metal Gear e que o Fallout um dia se tornassem.
Porém, ele tem uma pegada de GTA inegável. Eu acho que ele é a próxima geração de GTA e ele não é o meu estilo de jogo. Esse negócio de ter uma missãozinha que você fica correndo numa perseguição de carros ou que você tem que perseguir de carro, isso daí não me dá a adrenalina que deveria dar. Geralmente as pessoas não gostam de FPS porque elas são ruins, elas não têm habilidade. O meu problema, embora eu acho que eu não tenho habilidade em FPS por nunca ter desenvolvido o suficiente, porque eu nunca joguei o suficiente para ser bom naquilo. Tudo bem que eu acho que tem uma coisa que é meio que nata aí, mas aquela habilidade adquirida, aquela melhora adquirida que você ganha por jogar durante muito tempo, eu não tive por nunca ter jogado durante muito tempo FPS. Por quê? Porque ele não me dá a adrenalina que um jogo medieval me dá. Então, MOBA, nem se fala. Agora, um jogo tipo BDO, em que você tá com a lança, com a espada, que você tem um raio ali, é diferente de você ver um cara a 500 metros dar um tiro de sniper e ver que a 200 metros tem 30 pessoas atirando em você e elas foram programadas para não te acertar. Ou para te acertar e você morrer e voltar lá, mas 30 pessoas que foram programadas para não te acertar porque você tem que ter habilidade de 1 a 1 e ir derrubando todas elas. Essa premissa, ela não me empolga e eu me enjoo muito rápido dela. Então, diferente do BDO e diferente de um Dark Souls, assim, que você... Eu também não joguei Dark Souls, mas entendo o suficiente dele para falar que mesmo você lutando com 300 mil, você vai lutando com poucos de cada vez num raio cabível ali. Esses jogos do tipo Cyberpunk, eles não me empolgam tanto por isso. Eu sabia que eu enjoaria desse jogo, porém eu queria usufruir dele. E aí eu tive uma experiência nova com Cyberpunk. Eu comecei a assistir um monte de streamers e eu ficava mudando freneticamente de canal para ver a experiência que cada um estava tendo jogando aquilo. E para mim foi muito legal. Eu descobri elementos e eu descobri coisas que vão impactar gerações. Muita gente que vai jogar muito Cyberpunk vai fazer referência e meme disso pro resto da vida. E ele vai virar tipo um The Witcher 3. Ele vai virar aquele jogo referência que só as pessoas que jogaram vão poder compartilhar aquilo. Isso é uma coisa sensacional, mas não é para mim. Porque eu inevitavelmente enjoaria desse jogo, por mais fantástico que ele seja, por mais rico que ele seja. E eu acabaria por deixar ele encostado. Uma coisa que eu sei que dificilmente acontecerá com o BDO por detalhezinhos muito pequenos. O ponto eu vi muita gente vendo o preço, salvo as pessoas que baixaram o pirata. Eu vi muita gente vendo o preço do Cyberpunk como um fator limitante e uma coisa que gera muito desgosto, do tipo, como eu queria poder jogar. E aí o que vem? O mesmo sentimento de mim sem alma. Do tipo, minha vida não é boa porque eu não tenho acesso a determinado jogo. Minha vida não é boa porque eu não tenho acesso a determinada coisa. E na verdade, esse sentimento de que você... que você alimenta por não ter acesso a alguma coisa, ele pode te levar a um engano muito grande, ao engano de que se você tivesse dinheiro, os seus problemas eles estariam resolvidos. E eu quero muito poupar vocês disso. Não sou rico para ter essa autoridade para falar, mas a riqueza ela está no acesso e no usufruto da coisa. No acesso e no usufruto da coisa. Então você tem que ter não só acesso, se você gosta de praia, você tem que ter acesso à praia, a uma casa na praia, né? A uma cadeira de praia, e usufruto é o tempo de estar lá. Então, se desde de adolescente você sabe que felicidade para você é estar na praia, você vai arrumar um emprego na vida corporativa para trabalhar nos escritórios de São Paulo e do Rio, então vá para o Rio, né? Por favor, vá viver vida corporativa no Rio. Mas você vai viver lá na Vila Olímpia, no Morumbi, na vida corporativa de São Paulo, trabalhando exaustivamente por anos e anos para comprar uma casa na praia. O dia que você comprar, talvez você já não esteja com saúde para gozar, para usufruir da sua presença ali na praia. Então sua vida terá passado e você não terá feito as coisas que você mais gosta de fazer. Então, porque frustrações de não poder jogar um jogo como o Cyberpunk por falta de R$200 pode te dar a falsa impressão de que a sua meta na vida tem que ser rico. Porque o dia que você for rico você vai ter acesso a tudo e logo você será plenamente feliz. Eu quero que você entenda que tendo R$200 eu poderia comprar o jogo e deixá-lo encostado porque ele não faz o meu estilo.
Logo, um fator muito forte para minha felicidade é que eu sei que tipo de jogo me faz feliz. Eu sei que coisas que as pessoas desprezam me satisfazem. Me satisfazem. Uma jogabilidade que as pessoas desprezam por não ser a mais rentável do jogo é uma mecânica que me satisfaz. Logo, eu tô contente porque eu descobri como eu gosto de usar o meu tempo, de investir o meu tempo, como eu gosto de usufruir o meu tempo, e eu estou satisfeito com essa forma de usufruir o meu tempo. E se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, mas eu não conseguisse descobrir qual é o jogo que me prende ou qual é a atividade que me prende, aí eu seria tão pobre quanto, porque eu não teria encontrado aquela atividade que eu realmente gosto de fazer. Então, ficar rico é o primeiro. É um ponto. Saber o que você gosta, saber o que te faz feliz um outro ponto muito grande. E quando você descobrir o que você precisa para ser feliz, você só vai precisar do dinheiro suficiente para o acesso a essa coisa. E o que eu vejo? Eu vejo gente que está começando a crescer na carreira, que está ganhando muito dinheiro, que olha para o BDO, vê que o BDO é caro, faz todo o investimento que o BDO requer para você chegar num patamar produtivo, você gasta 2, 3 mil reais num jogo, e aí você não se diverte. E por que você não se diverte? Porque você descobriu errado aquilo que te faz feliz. Você está num jogo que tem uma mecânica, e essa mecânica não te satisfaz, ela não te preenche, você ainda não descobriu. E se você descobrisse um outro jogo, talvez você encontrasse nele alguma coisa que realmente te diverte. Talvez você encontrasse nele alguma coisa que realmente te prende. E talvez esse jogo na Steam custasse R$19,90. E aí você está na vida corporativa trabalhando muito para comprar pérola para jogar e se estressar. E isso não está te fazendo bem. Isso está te dando um sentimento de missing out, que outros jogadores de BDO estão se divertindo mais do que você. E que pessoas que fazem outras coisas que não BDO estão se divertindo mais do que você. E é por isso que tem muita gente que joga BDO constantemente olhando para outros jogos e querendo encontrar alguma coisa que vai fazer ele mais feliz do que ele é hoje. E aí nós temos dois problemas. O fato dele não estar feliz no Black Desert, então talvez ele não devesse nem estar jogando. E segundo, a busca de um sentimento, a busca de um estado de plena felicidade que talvez não exista, porque esse missing out é um sentimento que faz parte da natureza do ser humano. Então uma parte sempre vai te faltar. O que você tem que ver é se aquela parte que te preenche, ela está te fazendo feliz o suficiente para que a sua existência seja tolerável. Ontem com o Chris, o Harley e a amiga deles, a gente entrou numa conversa sensacional sobre, quer dizer, mais ou menos, né? Porque ela descambou para uma coisa muito triste. Mas em algum momento a gente falou sobre imortalidade e livre-arbítrio. E no próximo vídeo, antes de falar da Revolução dos Bichos, parte 2, eu vou trazer um livro para você. É um livro sensacional, parte de uma série. É o primeiro volume de uma série que foi um fracasso. Mas o primeiro volume é um livro que marcou muito a minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Então, muito provavelmente no próximo no próximo vídeo, a gente vai falar sobre imortalidade e livre-arbítrio. Espero muito que vocês gostem. Por hora é isso. Grande abraço, bom sábado para vocês.